Então, gente, vamos lá começar os nossos estudos sobre biogeografia. Bem, o que é que nós temos por biogeografia? As imagens daqui, logo de cara, já mostram uma coisa. A gente consegue ver vários continentes e a gente tem várias criaturas, vários organismos, aonde eles estão distribuídos. E é bem mais ou menos por aí aonde a gente quer chegar com o contexto da disciplina. Então, nós vamos. Os nossos objetivos são compreender os diferentes padrões de distribuição de animais e plantas na Terra, dos organismos de um modo geral. Aqui eu deixei exemplo de três aves que são aves que dão aqui na América Latina. E nós temos aqui que esta primeira aqui, ela dá aqui tanto na Amazônia, dá até aqui, olha, essa área, essa perda de ambiente aqui todo, mas ela está bem aqui também. E ela vem até a América Central, passando aqui pela Amazônia. Essa daqui ela é restrita mais ou menos à Amazônia, descendo um pouquinho para cá, para o Planalto Central brasileiro, né? Planalto das Guianas, Planalto Central brasileiro. E esta daqui, ela fica restrita à América Central e um pouquinho aqui à América do Sul, né? Então, elas têm ambientes diferentes aonde elas se distribuem. Então, o que a gente tem que estudar? Distribuição, a diversidade que existe naquele ambiente, se ela é uma grande diversidade, se ela é uma pequena diversidade e por que existe isso. A história evolutiva vai explicar muito, tanto a história evolutiva do ecossistema quanto das espécies que estão ali, do ambiente quanto das espécies. As tolerâncias ecológicas, por exemplo, aqui a gente tem a baleia de Bride. A baleia de Bride, ela vai se distribuir dentro deste ambiente. Aqui nós temos a linha do Equador passando por aqui, mas ela está aqui entre trópicos. Então ela prefere um ambiente mais quentinho, né? Então ela não vem para cá para água mais fria, nem para cá para baixo para água mais fria também, né? Então, e a gente tem que ver também a propriedade demográfica. Tipo, nós temos muitos indivíduos, nós temos poucos indivíduos, quando nós temos muitos. Por exemplo, algumas espécies elas ficam espalhadas por uma área muito grande, mas em determinado momento elas se unem, provavelmente no período de reprodução. Então, isso também vai fazer parte. Quais são os fatores que determinam a distribuição daquelas espécies? Competição também faz parte disso. Né? Entender as relações entre os diferentes padrões de distribuição de animais e plantas por fatores como o clima. O clima ele também está muito associado aos biomas. Lugares mais quentes, a gente vai ter mais evaporação, então você vai ter florestas mais altas, florestas mais densas, né? Como a gente tem aqui na Amazônia. Você vai ter uma floresta grande, por exemplo, aqui nesta região, onde a gente vai ter as taigas bem grandes, um ambiente bem frio, mas a densidade populacional é menor, apesar de ser uma área muito grande aonde a gente vai ter, porque o clima ele acaba sendo homogêneo e as pressões ambientais ecológicas que existem nesse ambiente acaba determinando a distribuição das espécies que estão ali. Mas o clima ele também é determinado por influências diretas e indiretas do próprio relevo. Então, o relevo ele também vai ter influência enquanto altitude. A altitude é um fator muito preponderante, porque aqui no nosso Nordeste, por exemplo, nós vamos ter uma barreira de relevo aqui alta que impede a passagem de ventos úmidos que vêm do mar para o nosso agreste. Por isso é agreste, porque não tem água que não passa do mar para lá. Então, a biogeografia, ela faz uso de diferentes escalas no tempo e no espaço. Ela busca entender como o ambiente está se modificando e como os organismos respondem a essas alterações. Se eles ficam, se eles morrem, se eles se modificam conforme as alterações daquele ambiente. Então, várias coisas vão acontecer porque o ambiente está se alterando. Aí a gente tem que estudar a história da Terra para ver o que alterações já aconteceram.
né? Então a gente começa a olhar, pesquisar para saber o que foi que aconteceu e o que nós podemos inferir a partir disso. Por exemplo, tivemos eventos astronômicos. Lá vem uma pedra maldita e pô, acabou com a vida dos dinossauros. Os dinossauros não permitiam que os pequenos mamíferos se desenvolvessem. Saindo os dinossauros, a gente conseguiu se desenvolver até o que somos hoje. Nós tivemos vários movimentos continentais. A própria marca da pedrada que teve ali no México, você já não consegue visualizar, porque a tectônica das placas já se alterou. Os continentes, as pedras se modificaram. E se descobriu isso em dois momentos. Um, com a primeira mapeada que foram fazer durante a Segunda Guerra Mundial, passando com os navios ali para procurar quais eram, descrever o fundo primeiro, para poder encontrar os submarinos alemães que estavam chegando. Então pegaram e fizeram um mapeamento, com isso encontraram as fendas de contato das placas. Então isso ficou meio que mapeado. A viravolta aconteceu quando a Marinha Americana publicou um mapa global do leito oceânico, encomendado pelo governo durante a Segunda Grande Guerra. E foi esse mapa que revelou um dos maiores segredos da Terra. A rede fraturada de vulcões submersos ergueu-se em ilhas e ilhotas que dividiram os oceanos com enormes placas de crosta. Tais placas levaram à criação da chamada tectônica de placas. Esses movimentos deram a explicação da deriva continental e provaram que o leito oceânico vive em contínua reciclagem. E mais tarde, quando foram procurar petróleo nessa região, começaram a ver que os locais onde estavam dando petróleo formava mais ou menos um arredondado. E aí descobriu-se que foi aonde teve o impacto do meteoro e que esse meio arredondado era porque a Terra já tinha se modificado. Então, a pesquisa de petróleo e a pesquisa de solo pela Segunda Guerra Mundial nos fez entender como é que houveram as alterações causadas pelo evento astronômico e pelos movimentos continentais, assim como nós temos outros eventos geológicos, como as próprias glaciações. Afinal, foi na glaciação que a gente passou para cá, para as Américas. O homem surgiu na África, a partir de lá tivemos migração para a Europa, tivemos migração para a Ásia e tivemos migração também ali para a Malásia, descendo para a Austrália. Essa que é o interessante, que quando houve a última glaciação, formou-se gelo ali no Estreito de Bering, né? Aonde você conecta a União Soviética, a Rússia, aos Estados Unidos ali via Alasca. Ali em cima naquele negócio subiu uma placona de gelo enorme. E aí é que é o interessante, que existem estudos atuais que mostram que antes da gente atravessar pelo Estreito de Bering, a gente já tinha atravessado por baixo, passando da Austrália, e para formar o gelo em cima do Estreito de Bering, em cima da América do Norte toda, da Europa, de tudo que foi congelado ali, tinha que puxar água de algum lugar. De onde puxou? Do mar. Você tirou a água do mar, o mar secou em vários lugares. Com essa secada, várias ilhotas foram aparecendo e nós começamos a sair com pequenas embarcações a partir da Austrália até que chegamos na América do Sul, ali na costa do Chile, alguns bons anos antes da passagem dos primeiros relatos pelo Estreito de Bering. Então, isso é determinante para processos de migração. As mudanças climáticas atuais também são. Por exemplo, nós estamos esquentando, então nós temos aí a imagem do nosso ursinho que não está conseguindo mais lidar com esse ambiente em alteração, né? Os organismos que eram o alimento dele também migraram por causa dessas modificações, né? E isso acaba acontecendo também alterações no nível do mar. Vários países já estão sumindo do mapa porque eram ilhas e elas foram inundadas.
né? E isso tudo cria oportunidade para seleção, para dispersão ou até mesmo fragmentação de espécies, que acaba gerando dois núcleos de espécies diferentes que vão sofrer pressões ecológicas diferentes que pode causar geração de novas espécies, né? Então, isso tudo pode acontecer dentro do tempo e do espaço. Assim, a biogeografia ela trabalha com alguns conceitos e definições. Por exemplo, antigamente achava-se que era o estudo dos padrões biológicos que podem ser mapeados, aquilo que você via naquela condição naquele momento. Depois, percebeu-se que é o estudo das formas viventes no contexto espacial e temporal com o advento do estudo dos fósseis. Depois, nós vamos ter que é o estudo da distribuição dos organismos tanto no passado quanto no presente e dos padrões de variação geográfica existentes nos nossos planetas, porque tudo isso se altera, estamos alterando constantemente a nossa geografia. E estuda a origem e distribuição geográfica, sucesso de adaptação e as interações dos organismos vivos ao longo do constante processo evolutivo no tempo e no espaço. Esse foi o Daki Larara em 2011, mais recentemente. É um professor de onde eu peguei essa parte aqui que montou esse slide. Dentro dos contextos gerais de biogeografia e suas afinidades, nós vamos ter alguns nomes importantes, como Dunstan Hall, que era um agrônomo botânico canadense, reconhecido como de grande influência lá pelo século XX. E ele definia que a biogeografia estuda origem, distribuição, adaptação, associação entre plantas e animais, e o que tende-se através do campo da ecologia vegetal, animal, geografia, com a superposição da genética dentro do contexto evolutivo, a geografia humana, por causa das influências que nós, enquanto espécie, estamos fazendo, e as ciências sociais como um todo, que acabam influenciando as pressões sobre o ambiente. Então, a correlação da biogeografia com a edafologia, climatologia, paleontologia, geologia, ecologia, zoologia, botânica, geografia, genética e evolução. Todos esses conteúdos são importantes para a gente poder entender a biogeografia de um modo bem amplo. Cada um deles que se altera pode trazer uma nova resposta que a gente não tinha enxergado para explicar aquela presença daquela espécie ou a ausência dela ali, naquele ambiente. A biogeografia, então, ela tenta mostrar a evolução dos seres vivos, compreendendo a sua origem e história geológica remota e a recente, as suas restrições, as suas limitações que são impostas por fatores físicos, por exemplo, temperatura, que vai definir uma glaciação ou um aquecimento. Os efeitos químicos, por exemplo, quando você aquece muito, você diminui a quantidade de oxigênio dentro d'água, e o oxigênio é um fator limitante para algumas espécies de organismos que vivem ali. Então, e a ação desses sobre os grupos vegetais e animais como um todo. Então, a gente acaba estudando todos os fatores que vão alterar nas distribuições. Isso nos ajuda a compreender a diversidade, presença ou ausência dos seres vivos na superfície do planeta, com base nas mudanças e condições ambientais presentes, pretéritas, bem como os fatores que atuaram, inclusive, e com ênfase, né, atualmente, no antrópico, que influenciam na atual distribuição destes seres. A gente pode dividir a história da biogeografia em dois períodos muito distintos. O período pré-evolutivo, que é naquele que se acreditava basicamente no fixismo das espécies, na constância e estabilidade da Terra e em um centro de origem e dispersão. E aí nós vamos estudar isso pegando o estudo de caso de um trabalho científico que tenta explicar a distribuição das espécies a partir do dilúvio, da Arca de Noé. Então a gente vai ter um períodozinho que a gente vai conseguir estudar e discutir isso. E dentro do contexto do fixismo, a gente vai ver também que algumas bíblias falam sobre evolução.
Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. 2. O período evolutivo, que incorpora as ideias de mudança, tanto da biota, pensando no contexto de evolução, quanto da própria Terra e as explicações biogeográficas, resultando no paradigma vicariante, que vai causar divisões que serviu de base para explicar a biogeografia histórica, ou seja, dentro da história, como é que as coisas foram se modificando. Dentro da biogeografia de períodos, dentro do período clássico, a gente vai ver os viajantes naturalistas. A gente vai ver que os primeiros naturalistas viajantes do período colonial no Brasil, eles eram exclusivamente trabalhadores da coroa portuguesa. E o que a coroa portuguesa queria? Porque ela estava procurando novos ambientes, porque ela queria explorar aquilo, ela queria tirar todo o proveito possível para a economia da coroa. Então, os primeiros naturalistas viajantes, eles viajavam para revelar as riquezas das novas conquistas. O que eu posso tirar dali? Quais são elas e se ela tem quantidade ou não? Então, eles iam e levavam isso para a coroa, tudo mapeado, tudo bonitinho, e a coroa via e explorava. Um bom exemplo que nós temos é o nosso pau-brasil. E aí nós temos aquele naturalista cientista, que era viajante também, que é mais para frente, lá pelo século XVIII, XIX, que ele já era dedicado ao estudo da história natural, ou seja, da natureza. E aí ele vinha, né, na nossa viagem, tal, tereréu, de compreender os astros, o ar, os animais, os vegetais, minerais, da superfície e da profundidade, e para entender como tudo isso estava organizado. Na verdade, eles faziam tudo uma caracterização de como era o ambiente. E eles percorreram o Brasil mais ou menos, né, pelo século XIX. Eles vinham de diversos lugares da Europa, que era o centro do mundo. E eles estavam empenhados na observação e classificação dos homens, de suas línguas, que eram considerados entre as espécies da natureza. O homem ali, o índio ali fazia parte, a língua fazia parte da natureza. E eles eram ligados à nobreza, às suas sociedades científicas, que desde muito tempo na Europa tinham seu valor, a pesquisa científica tinha seu valor. E eles percorreram o solo brasileiro num esforço conjunto e planejado de revelar, colecionar, classificar os reinos naturais da América. E isso foi importantíssimo e é importantíssimo para a gente ter o relato de o que a gente tinha e de como que a gente está hoje. Nós temos o período de Wallace, que é onde ele se junta com o nosso tiozinho Darwin. Temos aí Wallace com essas barbas horrorosas. Imagina isso tomando uma sopa de macarrão, deve ser uma festa horrorosa, mas tudo bem. Eles tem essa chamada para esse período por causa da teoria da evolução. Mas é interessante que a gente veja também o lado de Wallace, que já era um grande estudioso da biogeografia. E ele entendia os conceitos da evolução, e aí ele começou a rodar por aí. E ele foi para a Amazônia e para o sudeste da Ásia. Dentro da mesma latitude ali, em diversos ambientes, e isso ele começou a estudar e ele procurou demonstrar que a evolução realmente aconteceu, mostrando como a geografia afetava a variedade das espécies, estudando centenas de animais e plantas, registrando aonde cada um deles fora encontrado, percebendo padrões e evidências associados a processos evolutivos ligados a cada realidade. Ele foi indagado, por exemplo, de como as fronteiras estabelecidas por rios e montanhas delimitavam os habitats de muitas variedades de espécies. E para ele responder isso, ele foi contra a explicação convencional de que as espécies teriam sido criadas com adaptações para o clima particular da região onde eles viviam, apontando que ele encontrou outras regiões com clima semelhante, animais completamente diferentes. É o que a gente vê aqui no exemplo do nosso peixe-boi. Nós vamos ter uma espécie amazônica dentro de água doce, até chega aqui perto do estuário. Nós vamos ter uma marinha que vai até aqui, pegando aqui uma parte dos Estados Unidos, da América Central,
nós vamos ter essa espécie aqui que está na África, e nós vamos ter, olha aqui, na África nós temos duas espécies, uma no Atlântico e outra aqui para trás, que é o Índico. Então, a gente vai ter a distribuição dele vindo inclusive para cá, para a Austrália. Então, dentro da mesma latitude, nós vamos ter várias espécies com características diferentes. É a mesma estrutura, mas cada uma com a sua adaptação. E assim, da mesma forma, né, ele pegou e conseguiu, olha, tentou ali com a galera explicar que só o criacionismo por si só ele não fazia sentido. Precisava-se de outros valores para explicar essa distribuição. Ele acreditava que a seleção natural de espécies dominantes, de plantas e de animais que ocorreu em pequenos centros de origem se dispersavam e diversificavam na procura de outras áreas. Por exemplo, nós temos aqui os peixes elétricos na região da Amazônia, os nossos poraquês, que dão choque. Então, nós temos aqui a calha central do rio Amazonas, da bacia do rio Amazonas, e nós temos uma espécie que está para cá, para o Planalto das Guianas, e nós temos essa outra dispersão que nós temos para cá, para o Planalto Central brasileiro. Então, o Electrophorus voltai vem para cá, para o Planalto Central brasileiro, ele dá um choque de 572 volts. Esse amarelinho aqui, que é o Electrophorus vari. Ah, não, é o vari que tem 572. O voltai é o de cima. Ele dá choque de até 860 volts. Né? Então, 860 volts, 500 volts. E esse daqui da Guiana, que é o elétrico, ele é o que tem a menor voltagem, que vai dar um choquezinho de 480 volts. Então, olha só que coisa interessante. Maior voltagem para cá, voltagem média, voltagem menor. Então, são variações que devem estar adaptadas ao seu ambiente. Aqui nós vamos ter água branca. O que é água branca? É a água barrenta proveniente. Esse barrento são sedimentos provenientes da erosão daqui da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela vai crescendo por causa da tectônica, tanto da nossa placa do Brasil, quanto da placa das Américas que se encontraram. Quando elas se encontraram, elas fizeram isso, subiram a Cordilheira dos Andes. Nisso, o rio Amazonas, que descia para o Pacífico, foi alterado e agora ele desce para o Atlântico. Nós vamos ter aqui uma água barrenta, branca, cheia de sedimento proveniente das Cordilheiras dos Andes. Aqui nas Guianas nós vamos ter uma água que ela é mais acidificada por causa da decomposição das plantas, porque nessa região você tem uma mata muito fechada. Então acaba fazendo, sabe aquela água de igarapé escura? Pois é, então aí nós vamos ter os rios de água escura, os rios de água preta. E desse outro lado aqui, nós vamos ter uma água claríssima, que é uma água que vem correndo em cima da rocha quebrada, porque aqui nós vamos ter os rios Xingu e o rio Tapajós, que eles vêm descendo do Planalto Central brasileiro em cima de rocha, que é quebrada. Isso aí a gente vai ver também mais lá na frente com mais clareza para a gente encontrar essas características para a gente poder identificar melhor. Então, cada um ambiente desse provavelmente exige uma voltagem diferente, por ter mais ou menos sedimento, por ter mais ou menos substâncias que levam condutividade elétrica maior ou menor. Tem que dar uma olhada nisso com mais calma, mas possivelmente isso, pedindo mais ou menos voltagem. Wallace chegou à mesma conclusão de Darwin, por isso que eles dois foram e publicaram meio que juntos ali a sua obra, de que a biogeografia era apenas um registro da hereditariedade. Enquanto as espécies colonizavam novos hábitats e suas antigas fronteiras eram divididas por montanhas ou outras barreiras que iam acontecendo ali naturalmente, as novas espécies elas iam se redistribuindo e era isso que eles encontravam atualmente. Então, naquele momento, o que a gente está enxergando é só um retrato de um filme que já aconteceu com grandes alterações e que provavelmente se modificarão futuramente.
Quatro passos revigoraram a nossa biogeografia. A aceitação da teoria de placas tectônicas, porque até então não se acreditava que as placas haviam se modificado, que havia esse movimento todo. Hoje acredita-se nisso. O desenvolvimento de novos métodos filogenéticos. A gente começa a pegar a genética para explicar, tentar entender, juntar com os outros padrões que a gente observa para a gente poder explicar as coisas. A exploração de novos meios para conduzir pesquisa em biogeografia ecológica. Para quem está pensando que ecologia é só olhar a plantinha ali, contar, não, você acaba criando muitos modelos matemáticos para explicar um monte de coisa. Como a gente consegue esses novos modelos ecológicos, a gente consegue relacioná-los com modelo filogenético, com tectônica e com outros diversos fatores. A investigação de mecanismos que limitam a distribuição das espécies. Então, a gente consegue, através da biogeografia ecológica, investigar esses mecanismos que limitam as espécies. Clima, pluviosidade, salinidade, oxigênio, condutividade e em outros fatores. E aí, com isso, a gente começa a pensar nos nossos temas de pesquisa que nos empurram para frente. Por exemplo, aonde um determinado táxon ocorre e por que ele apresenta os atuais limites de distribuição geográfica. 2. Como os fatores físicos e biológicos interagem para determinar tal distribuição geográfica? Outra pergunta. Como e por que comunidades bióticas variam no tempo e no espaço? Como os climas antigos determinam as atuais distribuição dos organismos? Qual o papel de dispersão no estabelecimento de uma determinada amplitude de variação fenotípica? Como a atividade do homem aumenta o risco de extinção da espécie e como ele está criando novas espécies que estão ocupando outros espaços. Não tem isso. O que causa a extinção das espécies? É só o homem? Esses são temas que a gente vai discutir durante o curso e que a gente vai trabalhar. Então, vamos ler os trabalhos que vão estar linkados para a gente baixar. Aí a gente vai fazer uma atividadezinha para a gente fixar esse conteúdo que a gente já apresentou até agora. Vamos ver como é que a gente vai conseguir se reunir online para a gente discutir isso, tá ok? Então, a gente para por aqui por agora e a gente tenta trabalhar mais com os outros materiais, tá ok? Até mais!